Quando você pensa no Paraguai, o que vem à mente? Talvez suas ricas tradições culturais, as paisagens de tirar o fôlego ou sua posição estratégica no coração da América do Sul. Mas por trás das ruas vibrantes de Assunção e do famoso comércio nas zonas de fronteira, existe uma realidade pouco explorada. O Paraguai é um país de contrastes, ao mesmo tempo em que preserva uma identidade única, enfrenta desafios profundos, desde desigualdades sociais alarmantes até questões estruturais que ameaçam o futuro de milhões. Neste vídeo vamos mergulhar nas camadas dessa nação fascinante, vamos desvendar tanto o lado inspirador quanto as dificuldades que moldam a essência do Paraguai. Não perca a chance de entender o que realmente define este país além dos estereótipos, então antes de continuarmos, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo incrível. Vamos juntos explorar o Paraguai como você nunca viu, bora lá! Essa é a história do Paraguai, um pequeno país localizado no coração da América do Sul. Apesar de sua posição estratégica, sua trajetória foi marcada por altos e baixos que o moldaram profundamente. Conhecido por sua rica herança guarani e biodiversidade impressionante, o Paraguai já foi uma nação promissora, mas sofreu períodos de isolamento, conflitos e desafios econômicos que redefiniram seu destino. Há mais de 150 anos, o Paraguai despontava como um exemplo de autossuficiência e desenvolvimento. Sob a liderança de Carlos Antônio Lopes, e posteriormente, de seu filho Francisco Solano Lopes, o país se destacou por sua infraestrutura avançada para a época, com ferrovias, fábricas e até um dos primeiros estaleiros da América do Sul. Tudo indicava que o Paraguai estava no caminho para se tornar uma potência regional. Entretanto, essa ascensão foi interrompida de maneira trágica pela Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, em qual ocorreu o Brasil, a Argentina e o Uruguai. O Paraguai sofreu perdas devastadoras. Grande parte de sua população masculina foi dizimada, quase metade de seu território foi cedido, e o país mergulhou em dívidas que levariam décadas para serem quitadas. Pós-guerra trouxe um longo período de instabilidade política e econômica. Durante o século XX, o Paraguai foi marcado por regimes autoritários. Apesar dos desafios, o país começou a se reconstruir lentamente, aproveitando sua posição estratégica entre grandes potências regionais e recursos naturais, como a energia hidrelétrica. Hoje o Paraguai segue enfrentando obstáculos: a corrupção, a desigualdade social e a dependência de exportações agrícolas, como soja e carne, são questões recorrentes. Além disso, problemas históricos, como ciclos de inflação e dívida externa, ainda ecoam na economia. Durante décadas as lideranças políticas optaram por medidas paliativas em vez de reformas estruturais, perpetuando um cenário de estagnação. No entanto, o Paraguai tem dado sinais de recuperação econômica. A usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo e compartilhada com o Brasil, é uma fonte crucial de receitas. Acordos recentes sobre a divisão de energia e esforços para investimentos estrangeiros mostram um movimento em direção à estabilidade financeira. Além disso, reformas no sistema tributário e iniciativas para diversificar a economia geram otimismo em alguns setores. Ainda assim, o Paraguai enfrenta um grande desafio: transformar esse crescimento econômico na qualidade de vida para sua população. A desigualdade social, a corrupção e uma economia um pouco diversificada continuam sendo barreiras significativas. Mas como realmente é o Paraguai? É um país estrategicamente localizado no coração da América do Sul, muitas vezes descrito como a Terra do Meio por sua posição central no continente. Embora não seja tão comentado quanto seus vizinhos maiores, o Paraguai carrega uma riqueza cultural única e paisagens que encantam os olhos e a alma. Sua herança cultural é profundamente marcada pela influência indígena guarani, que não apenas sobreviveu, mas se fundiu com as tradições coloniais espanholas. O idioma guarani é uma das línguas oficiais do país, sendo amplamente falado e motivo de orgulho nacional. Essa conexão com suas raízes indígenas está presente também na música, nas danças e na culinária paraguaia. Quando falamos de música, o Paraguai brilha com o som da harpa paraguaia, um instrumento que se tornou símbolo do país. Suas melodias suaves e encantadoras muitas vezes acompanham uma dança folclórica conhecida como polca paraguaia, que reflete a alegria e o espírito resiliente do povo. No cenário natural, o Paraguai impressiona com sua diversidade. O Rio Paraguai, que corta o país ao meio, é uma via vital tanto para o transporte quanto para a vida selvagem.
As vastas bacias do Chaco, uma região selvagem e pouco habitada, contrastam com a serenidade do Lago Ipacaraí, cercada por lendas e inspiração para canções famosas. Perto dali, as cachoeiras de Salto Cristal oferecem um espetáculo natural perfeito para quem busca se conectar com a natureza. Outro destaque é o Pantanal Paraguaio, parte do maior ecossistema alagável do mundo, compartilhado com o Brasil e a Bolívia. O patrimônio histórico também marca presença com as missões jesuíticas, declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco. As ruínas históricas, rodeadas pelo verde das florestas, contam histórias de uma época em que os jesuítas estabeleceram comunidades organizadas entre os povos indígenas locais. Entretanto, por trás de tanta beleza, o Paraguai enfrenta desafios significativos. A desigualdade social e econômica é um problema histórico que ameaça o bem-estar de sua população. Em 2018, o Paraguai ocupava a posição de terceiro país mais desigual da América Latina, segundo o Banco Mundial. Os 20% mais pobres da população detêm apenas 5% da renda acumulada, enquanto os 20% mais ricos concentram 50%. Esse contraste entre a riqueza cultural e natural do Paraguai e seus desafios econômicos é marcante. Outro fator que acentua a desigualdade no Paraguai é a concentração de terras. Historicamente, o acesso à terra tem sido marcado por uma distribuição profundamente desigual, com grandes propriedades rurais monopolizadas, enquanto pequenos agricultores e comunidades indígenas lutam para garantir o básico para sobreviver. O déficit habitacional é uma consequência tangível dessas desigualdades estruturais. Estima-se que o Paraguai tem um déficit de aproximadamente 1 milhão de moradias, das quais 800 mil são relacionadas à necessidade de reformas e ampliações, enquanto 200 mil precisam à demanda por novas construções. O problema é ainda mais crítico nas áreas urbanas, onde o crescimento populacional supera a oferta de habitações adequadas. As projeções para as próximas 2 décadas indicam que 3 milhões de pessoas aumentarão a demanda por moradias. A persistência desses desafios compromete o sonho de desenvolvimento pleno e sustentável, levantando a questão: como um país com tanta riqueza cultural e potência econômica pode superar esses entraves históricos e alcançar uma verdadeira transformação social? Em Assunção, capital do Paraguai, a desigualdade habitacional é evidente com contraste entre bairros de classe alta e áreas como o Baná do Sur. Este último abriga centenas de famílias que vivem em condições extremamente precárias, em casas frágeis construídas às margens do rio Paraguai. Durante uma temporada de chuvas, essas moradias são constantemente atingidas por inundações, forçando os moradores a refúgio em parques e praças, buscando moradias temporárias sob estruturas improvisadas até que as águas recuem. A falta de infraestrutura adequada e a ausência de políticas públicas agravam ainda mais essa situação, perpetuando ciclos de pobreza e vulnerabilidade. A pandemia de Covid-19 aprofundou essas desigualdades. De acordo com a ex-ministra da Saúde, Esperança Martínez, 26% da população enfrentou insegurança alimentar durante a crise sanitária. Nesse período, as panelas populares apresentaram um símbolo de resistência, com líderes comunitários organizando a distribuição de alimentos para os mais afetados. Essa realidade expõe a fragilidade das redes de proteção social e a vulnerabilidade de grandes parcelas da população. A urbanização desordenada e a falta de planejamento urbano também são fatores críticos. A expansão descontrolada de assentamentos informais resulta em comunidades inteiras sem acesso a serviços básicos como água potável, saneamento e eletricidade. Essa precariedade compromete a saúde e o bem-estar de milhares de pessoas, além de promover a exclusão social e econômica. A desigualdade no Paraguai não se limita apenas ao setor habitacional. O acesso desigual à educação e à saúde também evidencia as disparidades sociais do país. A falta de investimentos consistentes em infraestrutura educacional e de saúde compromete a qualidade dos serviços prestados, afetando de maneira mais severa as comunidades vulneráveis. Essa exclusão limita as oportunidades de mobilidade social e econômica, perpetuando um ciclo de pobreza que parece não ter fim. O Paraguai também enfrenta desafios crescentes relacionados às atividades de tráfico de substâncias ilegais e ao aumento da violência nas cidades. Suas fronteiras extensas com Brasil, Argentina e Bolívia fazem do país um ponto estratégico em rotas regionais, tornando-o particularmente vulneráveis a essas questões. A posição geográfica é especialmente evidente que o Paraguai é um dos maiores produtores de cannabis na América do Sul. Nos últimos anos,
O país também tem se tornado uma rota de trânsito para outras substâncias oriundas da região. O Paraguai tem adotado uma estratégia fiscal simples e interessante, que tem atraído a atenção de investidores e especialistas econômicos em toda a América Latina. Este sistema, que define uma alíquota de 3 dos principais impostos do país, Imposto sobre Valor Agregado, Imposto de Renda de Pessoa Física e Imposto de Renda de Empresas, em 10%, é considerado um dos mais baixos da região. Apenas o Panamá, com seu Imposto sobre Valor Agregado, apresenta uma taxa mais vantajosa. Essa política tributária simples e direta foi consolidada como um pilar do Estado paraguaio, sendo destacada por seus governantes como uma das principais bases para o desenvolvimento econômico do país. O governo argumenta que essa abordagem atrai investimentos estrangeiros e estimula o crescimento empresarial, ao mesmo tempo em que mantém a competitividade do país frente a outras nações da América Latina. A economista aborda e organismos internacionais aponta que a baixa carga tributária do país limita significativamente as possibilidades de financiamento de políticas sociais. O sistema tributário paraguaio, baseado em impostos indiretos, como o Imposto sobre o Valor Agregado, e impostos diretos, como o Imposto de Renda de Pessoa Física e Jurídica, apresenta uma estrutura regressiva, ou seja, todos os cidadãos pagam a mesma alíquota, independentemente da sua classe social. Contudo, a informalidade no mercado de trabalho continua sendo um desafio significativo. Cerca de 2 em cada 3 trabalhadores paraguaios estão na informalidade, sem acesso aos direitos trabalhistas ou sociais, o que contribui para a perpetuação das desigualdades. A falta de cobertura social e o elevado número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza indicam que, apesar do crescimento econômico, o desenvolvimento ainda não alcançou uma grande parte da população. O Paraguai está diante de um dilema: como equilibrar a atratividade dos impostos baixos com a necessidade urgente de aumentar a arrecadação para financiar políticas sociais que possam reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da população. E você, como acredita que o país pode superar esses obstáculos? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre os desafios e soluções de diferentes países, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos interessantes. E claro, compartilhe com os amigos que também são apaixonados por entender as complexidades do nosso mundão. Obrigado por assistir, até a próxima viagem!